que Saberia me mulheres. dizer mais ou menos a porcentagem? A cada 10 casos da doença, 9 são mulheres para um homem, né? E predomina mais na idade fértil. São perguntas que ainda não se tem respostas, por que mais nessa idade, que é de 15 a 40 anos. 15 a 40 anos é a faixa etária. A faixa etária. E Isabel, o que tu tem percebido assim, com relação a nível municipal e estadual, com relação a tratamentos? Bom, aqui São Leopoldo é um dos municípios da região Vale dos Sinos, como os demais, não temos um médico reumatologista no SUS, né? Os 14 municípios da região, nós não temos um médico no SUS, então todos os pacientes são encaminhados para Porto Alegre. Porto Alegre tem uma fila imensa, que tem paciente desde 2009, numa fila aguardando uma consulta em Porto Alegre. Isso é o difícil, porque a doença em si, ela vai cada vez ganhando mais força no organismo desse paciente, né, por ser doença autoimune, e que muitas vezes ela traz outra doença, ou ela desenvolve outra doença autoimune. E o estado do Rio Grande do Sul, ele é bem difícil de aquisição de tratamento, nós temos muitas faltas no tratamento, no medicamento, e a questão também de acompanhamento, né? Nós aqui no estado temos uma fila imensa para reumatologia. Eu falo mais aqui da região Vale dos Sinos, mas eu sei que isso é uma coisa bem geral do estado todo. Certo. E Isabel, com relação no caso em São Leopoldo, tu tens uma associação, tu és a presidente da Associação do Vale dos Sinos, isso? Sim, eu, pelo fato de ter lúpus, e o médico me falou que eu iria conviver com a doença, que até então o lúpus não tem cura, né? Ele tem um tratamento que pode manter essa doença estabilizada. Certo. E eu acabei fundando a associação em 2005, que atende a região Vale dos Sinos, e eu fui buscar conhecer a doença no qual eu vou conviver com ela, né? Sim. Eu fui saber mais os cuidados que eu tenho que ter da doença, a importância do tratamento, né? A importância de um tratamento correto, que daí tu vai ter um controle da doença. Até então a gente conhece que a maioria dos pacientes que não tem um tratamento correto, ele não tem um controle na doença. Ela é uma doença que ela tem um tempo de atividade. Essa atividade pode ser 1 mês, 2 meses, 1 ano. Mas tu também pode ter um tempo de estabilidade da doença, né? E se tu tem esse tratamento correto, e que daí a gente fala o tratamento correto e o acesso ao tratamento, né? E um dos medicamentos para o lúpus, que nós ainda não tínhamos também no estado do Rio Grande do Sul, era o medicamento, o bloqueador solar, né? Sim. Que ele agora vai ser entregue como medicamento no Rio Grande do Sul. Nós temos um projeto de lei que ele vai passar a ser entregue no Rio Grande do Sul para os pacientes com lúpus como medicamento, né? Então, assim, ó, uma pergunta, né, que de repente o público faz bastante, que é a questão, é contagiosa? Não, ela não é contagiosa, não se pega lúpus. Sim. Quem desenvolve a doença são pessoas que têm na família aquela predisposição de desenvolver doenças autoimunes. Ela é hereditária. Ela tem essa parte hereditária. As doenças autoimunes, nós temos algumas que a gente conhece, os câncer, né? Câncer de mama, câncer de intestinos. Mas não quer dizer que tu vá desenvolver o lúpus também, né? No caso, se eu, Isabel, tenho lúpus, não quer dizer que meus filhos já fizeram os exames, não deu, mas, por exemplo, que eles vão desenvolver o lúpus. Eles podem desenvolver outra doença autoimune, né? Eles têm uma probabilidade, mas não quer dizer que... Mas dá mais até, na genética, dá mais entre primos, né? Do que mãe para filho ou de irmãos, né? A gente tem mais essa probabilidade nesse parentesco. E muitas pessoas perguntam, principalmente quem tem o lúpus discoide, que sofre mais esse preconceito, né? Porque as pessoas olhando uma ferida na mão, eu falo, essa pessoa já faleceu,
Era um homem que tinha lúpus discoide e ele, a primeira vez que veio no grupo, ele fez um relato de que encontrou o amigo na rua e foi cumprimentar o amigo. Sim. E o amigo olhou para a mão e disfarçou e não segurou na mão dele, né? E ele sempre falava, nós precisamos falar que lúpus não é contagioso, né? Sim. E são vários fatores, e entre eles o sol é um fator desencadeante da doença. Tanto é que os casos mais acontecem primavera e verão. Certo. Então a questão da radiação solar, ela pode desencadear a doença? Pode. Por isso que nós estávamos sempre, né, tentando que o Rio Grande do Sul também tivesse esse medicamento, porque assim, o que eu conheço é que se eu tenho acesso ao tratamento, os outros medicamentos, mas se eu não tinha acesso ao bloqueador, eu uso o bloqueador, mas eu sei que a maioria do grupo não usa, né? Pelo fato do valor, pelo fato também de não ter a conscientização da importância daquele medicamento, né? Eu tinha aí, então, um tratamento, digamos, não completo, né? Eu tinha uma janelinha aberta que a doença ali poderia vir a desencadear, né, novamente. Então, todo cuidado é importante. Todo cuidado sempre é importante, tanto é que nós sempre estamos fazendo palestras médicas com o reumatologista e os outros médicos das outras áreas, porque a doença em si acaba acometendo outros órgãos e tu precisa ir no cardiologista, no ginecologista, né, ou no neuro. A gente sempre coloca e a gente sempre escuta que o médico diz que nós precisamos conhecer o nosso corpo, observar ele e prestar atenção nele, né? Porque ele dá um sinal. Às vezes nós, pacientes ou pessoa mesmo em si, que não prestamos atenção nisso, né? E há possibilidade de cura? Ainda não, mas a gente tem grandes expectativas nas células troncos, né? Que vai vir para tratar as doenças autoimunes. Sim. E eu tenho muita fé que ali também vai vir a cura do lúpus também pelas células tronco. Certo. E esse diagnóstico, ele não é fácil de fazer. Muitas Não. pessoas não desconfiam que tem lúpus. Não, porque ele tem sintomas, dor nas articulações, feridinhas na boca, né, que tu tem por mais de 3, 4 semanas, essa sensibilidade ao sol, de se queimar muito, né, principalmente o rosto, as mãos, queda de cabelo, Sim. mas aquela queda bem, digamos assim, de sair quase tudo isso aqui na mão junto. Convulsão é um sintoma de lúpus também. A gente perdeu em 2012 uma criança lá na feitoria que tinha comprometimento no rim, tinha os sinais do lúpus, que é aquela asa da borboleta que a gente fala, que é aquele sinal na face, que ele passa assim, né, nos dois lados, e essa criança tinha convulsão. E essa criança nunca foi dado o diagnóstico, a não ser poucos dias antes de falecer que veio o diagnóstico de lúpus. Então, eu digo assim, a gente sabe que se o médico nunca tratou um paciente com lúpus, ele vai investigar qualquer outra coisa que possa ser, que venha um sintoma no coração, não vai investigar lúpus. Certo. Voltando à associação que tem em São Leopoldo. Sim. A fundação, ela foi complicada de se fazer. Tu disseste que foi em 2005. Isso. Não, a fundação até então não foi tão complicado. Sim. O mais complicado foi que eu fundei a associação no endereço da minha casa, né? Quando eu fundei a associação, região Vale dos Sinos. Não tinha uma sede própria. Eu moro em São Leopoldo, deve ter mais umas 3 ou 4 pessoas em São Leopoldo, mais umas 2 ou 3 em Novo Hamburgo. E vamos lá convidar as pessoas para uma palestra e eu vou pegar minha sacola e vou voltar para casa. Só que começou a ganhar tamanha extensão da divulgação da instituição. Bacana. Nós depois já fazíamos uma reunião em Novo Hamburgo, de 2006 a 2011. Eu fazia uma reunião toda última quarta-feira do mês em Novo Hamburgo, daí pegava mais o pessoal ali, Sapiranga, aquela outra região que vinha lá, que daí lá era tarde. E chegou uma hora de que eu não tinha mais sossego em casa, porque as pessoas descobriram que era minha casa, então me ligavam tarde da noite, me ligavam no final de semana, porque queria falar comigo. Sim. Queria mais informação. E até que eu fui, bati na porta da Unicinos, foi lá que a gente fundou em 2005, e pedi apoio do padre Dinei, que é a pessoa responsável dos projetos ali no CCIAS,
e que nos acolheu lá, e aqui é lá a nossa sede agora, que é uma localização, não teria melhor, né, localização, né? E antiga ali, sede da Unicinos. E daí de 200 pessoas, temos mais de 400 pessoas lá hoje, inscritas. Bacana. Então não teria custo algum. Não, a Unicinos não nos cobra custo nenhum, não cobra água, não cobra aluguel. O nosso gasto ali é telefone e o gasto da instituição que tem ela ali dentro, que legal. né? Mas ali é um lugar cedido. E eu digo, a nossa maior apoiadora é a Unicinos. Então, muito obrigado. Vamos fazer um break para os nossos comerciais e logo nós voltamos para a Comunidade em Destaque. Até logo. Essa é a RCT, Rede Comunidade de Televisão. Um canal com conceito moderno, trazendo o melhor das séries de sucesso em todo o mundo e notícias da nossa gente, com enfoque sério e imparcial. Telejornalismo regional, com as notícias das cidades de abrangência da RCT. Os seriados que fizeram e fazem sucesso e que conquistaram uma legião de fãs em todo o mundo. Um dos seriados de maior audiência em todo o mundo, Smallville. Eles são divertidos e topam qualquer coisa. 2.5 Men. Ei, tá fazendo o quê? Tentando achar uma conexão plausível entre meus jingles e a Revolução Industrial. Emoção em família em 2 séries de grande sucesso. As aventuras da família Walton. Você pode ir buscar. Eu vou com eles para casa. E o dia a dia da família Ingalls em um dos seriados mais profundos de todos os tempos. Os Pioneiros. Os patrulheiros da Califórnia em grandes aventuras. Shields. O que aconteceu? Sei lá, num minuto eu estava assim pertinho de botar as mãos em cima dele, aí puf! Eles são um esquadrão de elite e não levam desaforo para casa. Esquadrão Classe A. Don't matter. I'll walk before I fly. Hannibal, look. Os mistérios deste e de outros mundos investigados por 2 agentes do FBI. Arquivo X. Esta não é uma de suas teorias de Arquivo X, é? Ele encontra saída para todas as situações de perigo. MacGyver. Por quê? Bom, acho que eu sempre fui muito supersticioso. Os melhores seriados de todos os tempos estão aqui na RCT. Um canal feito para você. Aqui você se vê na TV. Boa noite, estamos de volta com Comunidade em Destaque. Comunidade em Destaque, um programa voltado para a comunidade leopoldense e região do Vale dos Sinos, que acontece todas as terças-feiras no canal 23 da TVN, um canal comunitário onde a gente faz a divulgação da comunidade da região. E conosco hoje nós temos a Isabel Oliveira, que está falando um pouco sobre lúpus. Tudo bem, Isabel? Tudo. Voltamos então com mais algumas perguntas. Isabel, antes nós estávamos falando sobre a fundação, né? Sim. E tu falaste também sobre o banco de dados. Poderia relatar um pouquinho? Sim, no Brasil hoje não existe dados de quantos pacientes com doenças reumáticas, né? Isso quando eu fundei a associação em 2005, eu fiz um contato com a Secretaria Municipal de São Leopoldo para saber se eles tinham os dados de pacientes com lúpus, né? Sim. Foi quando começou. Secretaria Estadual também não existe. E a associação Alureucinos hoje está ligada a uma associação nacional, a ANAPAR, e a associação não tinha o site próprio, né? A nacional nos deu o site e junto ela criou um banco de dados. Com este banco de dados, ele vai ser tão amplo que, por exemplo, lá na feitoria, eu vou conseguir mapear
mulheres com 40, 50 anos com lúpus, ou com lúpus e artrite reumatoide, ou com menos de 20, porque tu pode fazer vários grupos, colocar elas em vários grupos. E com esse cadastro tu acaba aproximando mais, né, os portadores de lúpus com a associação. Com a associação, porque hoje a gente usa o dado que eu li, né, e que eu leio sempre, que só os Estados Unidos que tem, que lá eles dizem, nos dados deles, que a paciente, cada mil habitantes, uma pessoa tem lúpus. E que lá predomina mais a doença em mulheres negras, né? E para nós aqui, o nosso público, qual é? Fica aquela incógnita. Número então, a partir deste banco de dados, né, no qual o paciente chega até a instituição, a gente já faz um cadastro com ele, que são todas aquelas perguntas que vai estar lá no banco de dados, e depois a pessoa só passa para o banco de dados. E através desse banco de dados também a gente vai conseguir aí buscar mais políticas públicas, né? Sim. Para este público, né? O ano passado, a Associação Nacional e os demais grupos do Brasil, unidos, no qual nós fizemos parte, a gente conseguiu depois, desde 2006, com grande trabalho, entrou no SUS 5 novos medicamentos, né? Então, a gente vê que o banco de dados cada vez mais vai reforçar esse trabalho, né? Que quando vai se falar com alguém do governo, tu tem que saber dizer quantas pessoas que tu está atendendo. Os dados né? são importantes para isso. Muito importante. Tu falaste agora em políticas públicas. A relação do município com a associação, como é que é ela? O município tem dado alguma ajuda? Tem. O município de São Leopoldo, então, é o nosso segundo maior parceiro hoje, Sim. né? Nós temos tido nesse novo governo um diálogo bem aberto com a Secretaria de Saúde. Sempre que solicitamos um encontro com o secretário de saúde ou o prefeito, sempre fomos recebidos, né? Participamos no município de vários conselhos, tanto ele o Conselho de Saúde, o Conselho da Pessoa com Deficiência, no qual eu estou como presidente. Fizemos parte também do Conselho da Mulher, porque o nosso público maior são mulheres. Sim. A gente tem tido um bom diálogo com o município. O ano passado, quando fizemos uma audiência pública, que chamamos a região Vale dos Sinos para essa audiência pública, apenas São Leopoldo se comprometeu, participou e se cumpriu que vai aí fazer a contratação, né, do médico reumatologista. Os demais municípios não participaram. Certo. E com relação à esfera estadual, ocorre algum auxílio? É mais difícil. A instituição não recebe nenhum auxílio do Estado. A instituição hoje ela é buscada como associação de lúpus, associação de apoio, não só da região Vale dos Sinos. Sim. Nós temos paciente de longe. Eu recebi pedidos de ajuda de Uruguaiana, de Passo Fundo. Nós tínhamos uma paciente que veio a falecer, que era de Cruz Alta. Se tu procurar no Google, no Rio Grande do Sul, tu não vai encontrar outra associação de apoio. É a única? A única. Isso às vezes me assusta também, porque a gente sabe que tem muito trabalho. Com certeza. E o ano passado, nessa audiência pública que fizemos em São Leopoldo, mas com a Comissão de Saúde da Assembleia, que foi colocado várias solicitações nossas, inclusive a falta do médico reumatologista, a questão do bloqueador solar. Nós também colocamos para o Estado um pedido, uma solicitação, que é o medicamento micofenolato mofetila, né? Ele hoje é indicado apenas para paciente que faz transplante renal. Mas no caso do lúpus, tem muitos médicos reumatologistas que estão usando e dando bom resultado para esse tratamento. Sim. Mas esse paciente só estava conseguindo no Estado via judicial e a gente foi conversar com o Estado. Na audiência pública, o Estado, então, aceitou essa nossa solicitação. Disse que seria possível fazer esse caminho mais curto para esse paciente. Sim. Que eu acredito que também vai ser menos gasto para o Estado. Perfeito. Só que nós temos tido problemas para que isso seja cumprido. Até então, eu não recebi a informação de como será feito esse encaminhamento desse medicamento. E nós estamos com uma paciente aguardando esse retorno do Estado, que é uma paciente de Caxias do Sul, que tem lúpus e precisa desse medicamento. Então falta uma assessoria a nível estadual.
Falta uma assessoria, acompanhamento. A associação está aí disposta, Sim. aberta ao diálogo, né? Nós estamos aí dentro da informação, procurando levar o paciente quanto ao cuidado com o tratamento. A associação participa de uma rede que tem de recolhimentos de medicamentos, vencidos e não vencidos, que Sim. os Rotaries fazem aqui na região Vale dos Sinos, que recolhem, que trazem para o banco de remédios. Isso também é uma preocupação nossa. Não é porque vamos pedir o medicamento que não vamos cuidar dele. Né? A gente sabe que se a gente desperdiçar, vai fazer falta lá na frente. Com certeza. Mas a gente está vendo que o Estado realmente está difícil lá o diálogo. Bom, tem que tentar, né? Vamos ter que conversar com eles de novo. Isabel, outra pergunta. Com relação à alimentação, né? O portador de lúpus, ele tem que ter um certo cuidado? O médico fala quase sempre, as indicações é que se cuide mais essas coisas artificial. Os embutidos, que tem muito conservante. Sim. Procurar ter uma alimentação mais saudável. Sim. O ômega 3, a gente tem várias pesquisas. A gente já teve alunas da Universidade da Fevale que fez pesquisas com os pacientes com ômega 3, pegou um grupo de mulheres. Sim. E deu resultados ótimos, até na questão de aliviar as dores, né? Então, esse eu sei que é um dos cuidados que o médico pede, é a questão das coisas mais artificial, né? Os que é pra cuidar. embutidos em geral. Embutidos, refrigerantes, às vezes até o próprio os O que tem adoçantes. aromatizante, né? Tudo isso. Conservantes. Isso o médico sempre coloca para que se Evitar. mais um cuidado com isso. Outra coisa, com relação às parcerias de outras instituições, quem está junto com vocês nessa caminhada? Bom, a gente tem em São Leopoldo parceiros voluntários, né, que eu não posso deixar me esquecer de falar. São grandes parceiros nossos desde de 2011, quando a gente chegou na Unicinos. A Fevale é uma parceira nossa também. Tanto é que nós temos pacientes nossa lá fazendo fisioterapia, né? Conversamos com o professor lá e tinha essa abertura lá de colocar esses pacientes lá. Temos ali a Câmara de Vereadores, sempre foi nossa parceira, SEMAI, a própria Associação Nacional, que é uma grande parceira nossa, né? A gente tem hoje até bastante parceiros, né? Que bom, que bom. E tu tem encontrado, assim, então, bastante apoiadores no geral? Sim, principalmente quando se fala. Desde 2012 a associação mudou o nome, né? E mudou seu estatuto também, que incluiu as outras doenças reumáticas. Sim. Aí ficou mais amplo, porque as doenças reumáticas elas são muitas, né? E é difícil a pessoa que não tem um familiar, um amigo, um vizinho que tem uma doença reumática. Então, isso também deu outra visão também à instituição. Outra dúvida interessante do público é a questão de auxílio ou aposentadoria para o portador de lúpus. Poderia dar uma explicada? Isso é bem complicado. Como eu falei antes, em preconceito do que se vê, ter o preconceito daquilo que não se vê. Eu te falar agora que eu sou aposentada por invalidez, se tu não tivesse me visto antes usando uma muleta, tu ia dizer, não, mas a senhora está bem, né? A senhora podia estar trabalhando. Então, o paciente com lúpus sofre muito esse preconceito, com próprios médicos que não entendem da gravidade da doença, porque aparentemente ela não tem nada. É eu te dizer que eu estou com uma dor nessa mão, que eu não consigo fazer assim, mas tu não está vendo nada aqui, né? Sim. Mas desde 2012, o Supremo Tribunal Federal da região sul incluiu o lúpus entre as 12 doenças graves que não tem cura. Existe uma lei federal que tem essas doenças, né? No qual ela dá o benefício, ela já está ali. Eles incluíram até para o direito do saque do fundo de garantia. Sim. Porque às vezes, até na questão do medicamento, se tu não tem dinheiro, tu vai tentar buscar de alguma forma, se tu trabalhou alguns anos atrás, ter acesso a esse dinheiro, né? Eu sei que está no Senado, já está em andamento, que vai ser alterada essa lei e lá vai ser incluído lúpus e epilepsia, né? A maioria dessas mulheres, quando descobrem a doença, no meu caso também, quando eu descobri a doença, eu tinha 7 anos e 9 meses de serviço, no mesmo emprego.
E parei de caminhar e fui parando. Até então eu dava 2 passos. O médico me dava diagnóstico que eu estava com problema de coluna. E eu na época estava com a aorta entupida, as pernas entupidas, eu tive infarto. Isso tudo vai tirando a maioria das mulheres. Sim. Começou os sintomas, a maioria é afastada do mercado de trabalho. A maioria dessas mulheres estão fora de mercado de trabalho e por isso que elas buscam o auxílio doença, mas muitas delas ainda têm que entrar na Justiça Federal, que daí é feito uma perícia com um médico reumatologista. Então não é fácil. Que é o profissional que atende esta área. Não é fácil na política, assim, na primeira instância que a gente diz, não é fácil conseguir esse benefício. Isabel, que conselho tu daria para quem é portador de lúpus hoje? Para nós, estamos quase encerrando o programa. Bom, o primeiro conselho que eu dou é ir atrás, buscar os seus direitos. Eu também só fui conhecer os meus direitos depois disso. Segunda coisa, sair de dentro de casa, né? Se tu não pode mais trabalhar, procurar participar com um grupo, um artesanato. A gente sabe que o exercício em si, né? Sim. Ele te dá uma boa qualidade de vida, sabe? Principalmente as doenças reumáticas, Sim. né? Nós temos até um projeto que é Vive em Movimento, que é a questão dos reumatismos. Eu digo, outra coisa que eu faço aqui, um convite a todos, é fazer um trabalho voluntário, né? Eu fundei essa instituição, tem 9 anos, eu sou voluntária, eu vou todos os dias para lá, eu geralmente chego lá 8 horas, 8h30, e às vezes é 9h30 da noite estou chegando em casa. Mas eu deito e durmo e estou bem. Muita dedicação. Muita dedicação. E a gente ali conhece outras pessoas e vê, Sim. mesmo com o problema que tu tem de saúde, Sim. tu pode ainda ajudar alguém. Nem que seja para dar um abraço e ouvir aquela pessoa, conversar um pouco E contigo. caso alguma instituição privada queira ajudar? Nós temos uma conta, né, na Caixa Econômica Federal. A conta é 0440, operação é 003. Ali tem o nome da instituição, ou quiser nos procurar mesmo, é na Rua Brasil, 725, Sala 10, conhecida como antiga sede da Unicinos, né? E os nossos telefones de contato é o 3592-3100, código de área 51. A gente está lá disposto também para ajudar todos que chegam lá. Muito obrigado, Isabel. Obrigada. Esclareceu bastante a questão do lúpus. Obrigada. Tá? Então, boa noite, pessoal. Estamos encerrando Comunidade em Destaque, um programa voltado para a comunidade leopoldense, região do Vale dos Sinos. E hoje tratamos a questão do lúpus, que é uma questão delicada e que os portadores precisam ter um pouco mais de informação. Procurem a associação, falem com a Isabel ela vai ter bastante paciência para explicar. Voluntários que quiserem ajudar a associação, é na antiga sede da Unicinos, prédio 10. Aproveitem esse momento, que é um momento, né, que é bem especial. Então, encerramos a Comunidade em Destaque da TVN, canal 23. Eu, Olimar Queiroz, volto com vocês terça-feira que vem, às 18h30 no mesmo canal. Até mais! Essa é